Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 7 DIYs, então são 7 ideias de como personalizar o seu material para ele ficar muito mais legal e muito mais com a sua cara. Vale dizer, gente, que o meu material ele vai ter a minha cara, então você pode adaptar pro que você gosta e pro que você não gosta. E para tudo aí, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá. Eu vou deixar todos os links aqui das nossas redes sociais, do nosso Insta, do nosso Snap, tá tudo aqui. E segue a gente lá, porque quando a gente não tá aqui, a gente tá por lá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece. Porque, gente, o YouTube, como eu disse, ele tá trolando. Então, se você quiser receber as notificações e assistir os vídeos, todos os vídeos em primeira mão, ativa as notificações. E, gente, esse vídeo eu acho que vocês vão gostar, eu me diverti muito fazendo. É uma pena que eu não vá pra escola, mas como a gente usa muito caderno, muita coisa aqui pro blog, e agora a gente tem o nosso espaço, o nosso estúdio, vocês querem vídeo de decoração do estúdio e tal? Me deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês. E por isso que tá meio estranho ainda tá esse fundo aqui, porque é o único lugar que tá meio arrumado, né? Tipo assim, abafa essa coisa, não quero ver como tá o resto, né? Eu acho que eu vou mostrar lá no Snap como que tá o resto desse quarto, pra vocês terem noção. Então me segue lá pra vocês verem. E além dessas ideias aqui, eu fiz um vídeo parecido com esse o ano passado, e nele eu dei várias dicas até de organização. Então tem muita coisa legal de organização, de decoração e DIY de volta às aulas também. Você tem que fazer um caderno, um estojo, bem legal, bem diferente. Então as ideias são totalmente diferentes dessas. Se você ainda não assistiu, se você assistiu e não lembra, eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês assistirem também. Então, vamos pro vídeo! Tutorial, vou começar cortando o EVA e gente, eu cortei errado, tá? Ele não fica certinho assim. É bom você cortar, você dobrar a capa e dobrar ele em cima da capa e aí medir com a capa fechada do caderno, porque assim ele vai ficar faltando um pedacinho. Como eu ia colocar os pompons, acabou dando certo, porque os pompons, eles têm uma... Ai, gente, como é que fala? Eles têm a cordinha deles que é meio larguinha, então eu coloquei na beiradinha. E eu tive que até cortar um pedacinho depois, mas se você não for fazer isso, não for colocar os pompons, então mede ele com o seu caderno fechado. Por quê, gente? Porque senão, né, vocês já viram, vai ficar faltando um pedaço, eles vão botar a culpa em mim. Mas estou corrigindo o meu erro. E esse lápis que eu usei, ele é do DIY do ano passado, então confere lá, o link tá aqui no box de informações. Aí eu vou recortar esse pedaço de EVA, vou dobrar para marcar e vou reservar. Aí eu vou começar a embrulhar essa parte do meu caderno pra fazer um acabamento melhor na capa. Então eu peguei um pedaço de papel preto, você pode fazer isso com folha sulfite, com folha colorida, da cor que você quiser, eu tô fazendo preto pra combinar. E aí eu peguei esse papel e vou colar ele na parte interna do meu caderno. Então eu vou colar ele na parte interna, vou dobrar ele como se fosse embalar um presente. E vou fazer isso dos dois lados e depois eu vou colar a capa do outro lado, aí vocês vão entender porque que eu tô fazendo isso, tá? Mas garanto que vocês vão entender depois. Depois que o nosso caderno estiver com as duas partes internas encapadas, você vai finalmente colar o nosso EVA preto, esse EVA de glitter, mas eu tô medindo, gente, tá vendo? Ó, pra eu conseguir colar certinho. Então, primeiro eu vou colar os meus pompons, já que a minha capa, como eu disse pra vocês, ela ficou um pouco pequena, e eu vou colar com cola quente. Isso não tem segredo, todo mundo sabe fazer. Passa a cola e vai colando. Eu fui colocando de pedacinho em pedacinho pra cola não esfriar e depois ele não ficar alto, não ficar meio feio. Mas, gente, não tem segredo, é só colar. Depois que os seus pompons já estão no lugar, aí sim a gente vai colar a capa. Eu tô colando a capa da onde termina essa partezinha do pompom. Então eu vou colar com cola quente as extremidades
para ficar mais reforçado, já que esse EVA ele é um pouco mais difícil de colar e de fixar. Então, para não ter perigo dele soltar depois, o seu caderno desmantelar no meio do semestre, é bom você colar com cola quente para ficar mais garantido, mais firme. Terminada esta etapa, eu vou medir a parte de baixo do meu caderno e eu vou riscar no meu papel contact, nessa estampinha que imita mármore. O meu deu 19 centímetros, então eu vou fazer 2 arestas de 19 centímetros e vou ligar elas com um traço e eu vou recortar ela e vou colar na minha capa para fazer essa parte aí que tem esse detalhe marmorizado. Para dar um toque a mais no meu caderno, eu decidi escrever uma frase e para isso eu recortei um pedacinho da parte de baixo daquele papel contact que a gente usou. E pra eu ter um esquema, gente, do tamanho que eu queria pra eu não ultrapassar e pra eu conseguir centralizar a minha letra bem certinho. E aí eu escrevi com uma caneta prata. A minha caneta ela não ficou muito forte. Eu tinha uma que estragou e aquela lá assim ia dar certo. Ela parece uma canetinha, mas ela é prata. Então aquela lá ia ficar bem forte, ia ficar bem legal. Então se você tiver, faça com a caneta prata. Pra dar certo, depois eu tive que passar a cola, daquela cola glitter, que daí eu achei que deu um acabamento legal. Pra a pessoa conseguir ler assim, sabe, de longe. Então eu tava olhando no Pinterest as minhas inspirações, por isso que eu tava com o celular ali do lado. E, enfim, é isso daí. Eu podia ter parado por aí, mas eu achei que tava faltando algo a mais. Então eu coloquei essa fitinha, gente, que ela é tipo um durex, que tem estampinha. E eu coloquei ela porque eu achei que ia ficar mais fofo. Então, é isso aí. Começar a fazer o nosso lápis, você vai precisar de uma cola universal. Você não pode fazer isso com cola quente, só que tem que tomar muito cuidado para não queimar o dedo. A cola universal é melhor, porque ela vai fixar bem a sua pedrinha e ela não vai queimar seu dedo. Então eu tô usando essas pedrinhas que você encontra em papelaria, elas imitam strass e tal. E depois aquela mesma fitinha que eu usei no caderno anterior, que é o washi tape que falam, e ela nada mais é do que um durex estampadinho. E, gente, com cores sólidas ele funciona melhor, como você pode ver. Mas nada impede de você fazer estampado. Eu fiz 2 sólidos e um estampado desse azulzinho e eu acho que ficou bem legal. Anterior, você também pode usar cola quente no lugar da nossa cola universal, porém vai ser mais fácil de você queimar o dedo. Então, como eu sou um pouco desastrada, eu tô usando a cola universal, que daí não tem crise, não tem problema. E esse tutorial é super fácil, é só você colar os olhinhos, sabe desses olhinhos que mexe, que você balança, eles mexem? Então, você vai colar esses olhinhos e depois é só pegar e colar os strass. Você ainda pode colar o washi tape, você pode colar, usar sua imaginação, gente. Você pode usar o que você quiser, você pode pintar, enfim, use a sua imaginação, que fica super fofo e eu amei, gente, ficou super mais, sabe assim, a minha cara mais fofinha. A nossa borracha pendrive, você vai precisar de uma borracha. Se for aquela de 2 cores, gente, grandona, ela fica melhor porque ela já tem a divisão do meio, então ela não fica aparecendo tanto. Você vai pegar um pendrive, vai tirar a capa de fora e vai começar a tirar essa parte dele que é de plástico, que você vê que não faz parte da parte que grava.
Tá? Você vê que tem uma parte de plástico e tem a parte que é tipo como se fosse um SIM card. Essa parte que é esse tipo mini SIM card, tipo um microchip, você vai deixar. O resto você vai cortar para fazer ele caber na borracha, beleza? É bem simples, na hora que você abrir você vai ver que não tem mistério e ele vai funcionar, porque eu já quebrei 1.200 pendrives e eles continuavam funcionando mesmo depois de ter perdido a caixinha. Se você tem algum nessa situação e você não usa por causa disso, aproveite ele e faça isso na sua borracha. Feito isso, você vai proteger a sua mesa com um papelão e com a ajuda de um estilete. Primeiramente você vai marcar o meio, depois você vai cortar o meio da borracha com esse estilete. Se você for criança, peça ajuda para um adulto, não vai fazer isso. Estilete é super perigoso, você pode arrancar um dedo fora. E aí depois que você medir assim, você faz uma marquinha com o seu pendrive e vai tirando esse miolo com o estilete. Eu comecei tirando com o estilete, mas ele é meio perigoso e é difícil assim, porque ele é grande, a não ser que você tenha aquele estilete mais fininho. Depois eu vi que se eu tirasse com a pontinha de uma tesoura, ia ser muito mais fácil. Crianças, como eu já disse, peçam ajuda para os seus pais. Depois é só você colocar ele dentro e medir do outro lado para fazer a mesma coisa. Você marca, corta com o estilete, tira o miolo, enfim, você não precisa colar ele porque o próprio atrito da borracha vai fazer ficar no lugar e o seu pendrive não vai ficar saindo. Você ir fazendo e medindo e na hora que ele encaixar certinho, tá pronto a sua borracha. Fazendo o nosso segundo caderno, encapando com uma folha sulfite branca a capa para tampar esses escritos, para depois não marcar no nosso papel contact. Então aqui não tem segredo, é só encapar a capa para depois vir com papel contact. Terminado de encapar o caderno, é hora de medir o nosso papel contact para tirar um pedaço para encapar o nosso caderno. Então eu estou medindo certinho do jeito que eu quero. E aí vocês meçam e recortem para daí a gente começar a encapar. Caderno medido, é hora de começar a colocar o nosso contact. E o papel contact ele faz bolha fácil, então é bom você encapando ele com cuidado. Eu comecei a fazer ele assim, daí eu colei um pedacinho, virei e fui ajudando com uma régua. Desse jeito, se você for fazendo assim, passando a régua, a mão ou até um paninho, uma coisa assim, ele não vai fazer bolha. Vai ser muito mais fácil de você conseguir encapar o seu caderno e ficar perfeitinho. E depois é só você arrumar as sobras de papel para dentro. Aqui não tem muito mistério, porque depois a gente vai fazer o acabamento e vai tampar, então não precisa ficar muito retinho, muito certinho. Eu fiz assim e você pode fazer do jeito que você preferir. Só cuidado para não deixar muito grosso, para daí não marcar no papel que a gente vai colocar para tampar essa parte. Não sei se vocês repararam, mas eu só tampei as duas partes da frente do caderno com o papel branco. E essa partinha ela ficou uma sombra amarela. Então o que eu tô fazendo? Eu tô colocando fita isolante mesmo, gente. Se você tiver um durex, um washi tape de uma cor que você goste, você pode colocar. Eu tô colocando fita isolante porque foi a única coisa preta que eu encontrei aqui em casa. Então tá valendo, use a criatividade de vocês. E depois de feito isso, é hora de você medir o seu papel para fazer a parte interna do caderno e dar o acabamento na sua capa, para ela ficar bonitinha e ficar parecendo aqueles cadernos que você compra. Então eu tô medindo e depende do tanto que você vai querer que sobre, né? Mas vou tirando 2 centímetros dessa parte de baixo da folha e 1 centímetro da lateral da folha para eu colar. E aí eu forrei a minha mesa com um papel, gente, bem grosso, é um papel Paraná, e cortei com o auxílio de uma régua e de um estilete, que eu acho que é mais fácil, fica mais certinho, não fica tão marcado quanto você usa uma tesoura ou algo parecido. Tudo isso é só você colar a sua folha na parte interna do seu caderno com cola. Eu tô usando cola nessa parte, cola normal, né, nessa parte que é mais crítica, porque ela tem uma dobrinha e ela tende a soltar ali, então como essa cola é mais forte, tô usando ela. E pro restante tô usando cola em bastão mesmo, que daí não tem segredo, ela cola super bem e fica super legal. Depois disso eu só vou fazer um arremate nessa parte preta, porque eu achei que ficou muito fina. Então eu coloquei uma fita, uma washi tape prata, você pode usar a cor que você quiser. E dentro, para dar o acabamento bem certinho, na retinha da minha folha, eu cortei com o estilete e ficou perfeito, bem na emenda. Então, só você fazer isso que fica super certinho.
E para dar uma glamourizada ainda maior no caderno, eu decidi furar ele. Eu fiz 2 furinhos na parte de trás, eu tô usando um furador de cinto, mas você pode usar um preguinho, um furador de papel. Porque o meu furador de papel, ele tem um buraco muito grande, então ia ficar feio porque o meu elástico é fininho. Mas se o elástico for maior, não tem problema. E aí eu coloquei um elástico, um rolitê de elástico, e eu dei 2 nozinhos na parte de dentro, dei a volta no caderno, medi, cortei e dei 2 nozinhos. Eu achei que ficou super legal. Eu vou começar fazendo o nosso gatinho pelo bigode e para isso eu tô usando essa linha de anzol e eu vou enrolar ela nos meus dedos e cortar um tanto que eu acho que convém para um bigode de um gato, não tem muito assim. Vale lembrar que gato não tem assim aquele tufo de bigode, né? E aí eu vou colar com cola quente o bigodinho do gato e vou esperar secar. Com o bigode seco, para não correr risco de eu bater e voar bigode para tudo quanto é lado, eu vou colar também com cola quente os olhinhos do meu gatinho. Eu tô usando esses olhinhos, sabe aqueles olhinhos que você mexe assim, eles se mexem, eles se movimentam? Então, eu tô usando desses olhinhos e é só colar com cola quente, não tem muito mistério. Com isso pronto, eu vou finalizar o bigodinho do meu gato fazendo um triangulinho com linha de bordar e uma agulha. Então, se você for criança, peça para sua mãe ou para algum adulto fazer isso para você. Eu fui colocando bastante linha na agulha, por isso que eu tô usando a linha de bordar. Mas você pode usar com linha normal mesmo, só que passa ela várias vezes. Então pega uma agulha que tem um buraco bem grandão e aí você vai fazendo até você tampar toda a cola quente que a gente colocou. Para fazer as orelhinhas do nosso gato, eu vou recortar o EVA, o mesmo EVA que eu usei para fazer aquele primeiro caderno do nosso DIY, que é aquele EVA que tem glitter. Então eu tô recortando o formato de uma orelha assim, eu dei uma riscadinha e tô cortando meio no olho. Então eu dobrei ele no meio, que daí quando você desdobrar ele vai ficar assim. Então com as 2 faces encontradas. Vou colar com cola quente também. E a parte interna da orelhinha eu vou fazer com washi tape pink. Então eu tô recortando bem no olho, um pedacinho um pouco menor, rosinha, e vou colocar na orelhinha do gatinho. Se você não quiser, não precisa, é bem opcional essa parte. Para dar um toque final, eu fiz um lacinho com uma fitinha que eu tinha e eu tô colando também com cola quente em uma das orelhinhas do gatinho, para ele ficar mais charmosinho. No último tutorial você vai precisar de um copo descartável, água gelada e esmalte. Como vocês podem ver, eu fui pingando bastante esmalte branco primeiro e depois eu dei 2 gotinhas desse esmalte pink e cuidado, gente, para não derramar porque eu fiz uma meleca. Depois eu dei mais 2 gotinhas de branco dentro do pink, uma gotinha de preto e uma gotinha de branco dentro do preto. Peguei um palitinho e fui riscando, gente. Isso daí segue bem aquela técnica de unhas marmorizadas, tenho certeza que você já viu. E aí você vai mergulhar a sua caneta e retirar ela. Eu vou fazer a mesma coisa com a tampa, mas na tampa eu vou pintar ela de branco primeiro, para ela ficar mais legal. E depois eu vou fazer todo o processo marmorizado de novo e enfiar a tampa. Você pode fazer isso, gente, na caneta inteira. É que eu quis fazer só na ponta para ficar mais charmoso, assim, só um diferencial para ficar marcado. Mas isso vai do seu gosto, você pode fazer do jeito que você quiser. Cliquem no gostei. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!